e queremos juntos louvar o nome do Senhor. Vamos começar com o hino 26. Venha ao Salvador, venha ainda hoje, do nosso pequeno livrinho de cânticos. Venha ao Salvador, venha ainda hoje. Siga a sua palavra, ainda é tempo. Ele está próximo de nós, pronto para abençoar. E chama tão amigavelmente, vem. Sim. Glorioso, glorioso será uma vez. Quando entrarmos livres do pecado e purificados, prometido Canaã, Jesus, veja aqui, eu venho. Vem, ó meu filho, e ouça a sua palavra. Dá-lhe teu coração e siga-o imediatamente. Ele é uma proteção segura e eterna. Por isso, levanta-te e vem. Glorioso, glorioso será uma vez. Quando entrarmos livres do pecado e purificados no Canaã prometido, Jesus, veja aqui, eu venho. Creia firmemente. O Senhor te aceita. Oh, já não sentes agora Ele se aproximar de ti? Com amor e graça, Ele quer te envolver. Venha somente, ó pecador, venha. Glorioso, glorioso será uma vez. Quando entrarmos livres do pecado e purificados no Canaã prometido. Jesus, veja aqui, eu venho. Glorioso, glorioso será uma vez. Quando entrarmos livres do pecado e purificados no Canaã prometido. Jesus, veja aqui, eu venho. Amém. Cantaremos ainda juntos o hino número 30. Toma-me totalmente, ó Filho de Deus. Tu és oleiro, eu sou a argila. Torna de mim algo de acordo com a tua vontade. Enquanto eu persevero, toma-me plenamente. Toma-me plenamente, ó Filho de Deus. Prova-me, pesquisa-me diante do trono da graça. Lava-me mais alvo do que a neve, Senhor, purifica-me. Para que eu possa ser teu eternamente. Toma-me plenamente, ó Filho de Deus. Como teu Espírito mora em mim agora.
coração, único Rei. Que todos possam ver que eu sou plenamente teu. Amém. Obrigado. Sim, que o Senhor possa nos dar, se nós nos consagramos a Ele e abrimos nosso coração a Ele, Ele pode nos transformar tão maravilhosamente. Ele é o oleiro, nós somos a argila, nós só temos que vir a Ele e deixarmos as nossas vidas a Ele. E Ele fará um vaso maravilhoso de nós, um vaso para a sua honra e para a sua glória. Antes que o irmão Alfred Borg venha orar conosco, eu desejo, para a introdução, ler da carta aos Hebreus, capítulo 12, alguns versículos dos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como são feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Uma palavra poderosa. Sim, nos lembra isto, quando Deus, a partir do céu, falou ao povo de Israel, naquela época no Monte Sião, no fogo, em toque de trombeta, e toda a montanha estremeceu, a terra estremeceu. Era a voz do Senhor que naquela época foi passada, mas a sua voz, através de todos os tempos, passou até os nossos dias. Então lemos que nós não rejeitemos aquele que do céu fala conosco. Hoje o Senhor fala do céu a nós, através da sua palavra, através do Espírito Santo. Nós estamos aqui na presença de Deus reunidos e queremos ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos dizer. E o que Ele preparou para nós? Um reino que não pode ser abalado. Tudo passará, até a terra passará. Tudo será abalado, até os céus serão abalados. Também o céu tem que ser renovado. Porque o pecado aconteceu no céu. Sim, lá Lúcifer se elevou e lá também enganou, seduziu a 1/3. Tudo tem que ser renovado. Mas nós temos que ser renovados para que possamos entrar na nova cidade. Por isso também hoje queremos ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos dizer. Amém. Nós somos gratos por essa preciosa palavra que já ouvimos.
Cuidai para que não rejeiteis aquele que fala a vós. Nós não rejeitamos, mas sim pedimos, Senhor, fale a nós. Nós ouvimos, nós queremos crer e confiar em Ti também nessa noite. Vamos levantar para oração. Pai Celestial, nós te agradecemos que Tu, através dessa palavra, já falaste a nós. Mais uma vez, Senhor, Tu queres não somente estremecer os céus, mas também a terra, os nossos corações, também nesta noite, que possa acontecer. Nós te agradecemos pela graça que hoje à noite podemos estar aqui para recebermos aquilo o que Tu preparaste para nós. Nós estamos famintos disso, da Tua palavra. Nós pedimos a Ti, abençoe o Teu servo, fortifica-o, para que ele hoje à noite possa trazer, anunciar a Tua palavra ao Teu povo. Guia-o através do Teu Espírito Santo. Atue em todos nós. Fé, como a Escritura diz. Somente onde há fé, Tu podes cumprir as Tuas promessas e a Tua palavra. Senhor, nós não temos nada para trazer a Ti, além disso, mas nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos que Tu, hoje à noite, estás presente para mostrar a Tua glória entre o Teu povo. Senhor, deixa a vitória do Gólgota se tornar revelada no nosso meio. Confirme a Tua palavra, cure os enfermos, salve o que está perdido e o que está amarrado, liberte. Que a vitória do Gólgota, de fato, possa se tornar visivelmente revelada no nosso meio hoje à noite, para a glorificação do Teu maravilhoso nome revelado. Senhor, nós te agradecemos. Nós passamos a Ti esta reunião. Guia através do Teu Espírito, guia o nosso irmão e abençoe o Teu povo mundialmente, que estão conectados, que estão ouvindo. Senhor, não estão somente ouvindo, mas vivenciam o que hoje à noite Tu estás fazendo no nosso meio. Receba a gratidão disto, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente Somente Crê, Somente Crê. Somente Crê. Somente Crê. Tudo é possível, somente Crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível ao somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. É possível que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. É possível porque Jesus está aqui. Este é o dia, este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos
E ainda tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber adoração. És digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua vontade caminha adiante. Amen. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu brevemente passarei as saudações por telefone. Dr. Mbie, irmão Mwamba de Lubumbashi, irmão Paré, irmão Baumgartner da Suíça, irmão Müller do Mar Oriental, irmão Inodi, irmão Ngonga, irmão Adi, irmão Cécio, irmão Chovava, irmão Pougnag, irmão Wendel de Edmonton, irmão Christian da Romênia, irmão Frederick da Bélgica e também dos irmãos de Auckland, Nova Zelândia. Irmãos e irmãs, nós estamos gratos, somos gratos de coração que podemos, sem perturbação, nos reunir e juntos ouvir a palavra de Deus. Nós, na introdução, já recebemos enfatizado hoje, quando ouvirdes a sua voz, sim, não endureceis os vossos corações. Nós entraremos em breve em maior detalhe sobre isso, mas primeiramente eu quero saudar a todos os nossos tradutores, desejar as bênçãos de Deus. Vocês todos sabem quão difícil é traduzir diretamente a outras línguas. Não se tem tempo para pensar, tem que simplesmente ser traduzido. Mas por esse propósito não falamos tão rápido, mas lentamente, para que todos tenham a possibilidade daquilo que foi dito possa ser compreendido e também ser passado adiante. E eu quero também todos que estão aqui da Bielorrússia, da Polônia, da Ucrânia, Moldávia, Romênia, Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda, França, Romênia e de todos os lugares, também nossos irmãos da África do Sul, do Congo, da Holanda, de todos os lugares. Nós estamos hoje aqui reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor. Estamos simplesmente dominados daquilo o que Deus está fazendo atualmente. Nós recebemos o relato que no último primeiro fim de semana, não somente as ligações para nós, ou aqui para Krefeld, mas sim as ligações que vão adiante ainda, e chegamos ao número de 3.210 ligações
que mundialmente que estão ouvindo, que estão vendo e vivenciando o que Deus está fazendo atualmente. Mas hoje eu quero saudar os nossos dois irmãos da Romênia, irmão John de Bucareste, irmão Daniel de Timișoara, e saudá-los de forma especial e lhes dar a possibilidade de nos saudar, irmãos e irmãs. Quem vê as reuniões em Constança, acima de 1000 pessoas estiveram em setembro reunidas para ouvirem a palavra de Deus, e o Senhor simplesmente abençoou os nossos irmãos, visivelmente os abençoou, e agora até a televisão em Bucareste nos coloca tempo à disposição para que nós possamos trazer a mensagem divina. O homem que é responsável em Bucareste, ele viajou 280 quilômetros para Constança para ouvir a pregação. E se pensamos sobre isso, que Deus concedeu tanta graça, e os nossos irmãos, desde o princípio, permaneceram na linha, permaneceram na palavra, jamais caíram em interpretações, mas sim receberam a palavra do Senhor e anunciaram a palavra do Senhor pura. E venha, irmão Daniel, venha, diga-nos somente umas palavras. Quem vem para traduzir, venham simplesmente. Nós somos de fato muito gratos a Deus, muito gratos por aquilo o que o Senhor faz através dos nossos irmãos. Deus te abençoe. Nós saudamos a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra ou relato que vocês acabaram de ouvir aconteceu de fato já no Gólgota. Somos gratos ao Senhor por podermos ter parte nesta obra. Somente estamos aí para que possamos entrar na presença de Deus. Nós queremos também vivenciar a presença de Deus. Nós desejamos a todos nós que algo aconteça conosco. Não devemos mais partir como chegamos. E nós cremos que assim acontece. Nós os saudamos a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu também vos saúdo no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio de estar reunido aqui nesse lugar. Nós sabemos por que viemos aqui, o que devemos ver. Nós sabemos por que estamos aqui. Nós estamos aqui devido à presença de Deus e porque Ele cumpre as suas promessas nesse lugar que Ele escolheu, onde a sua noiva pode ser preparada e ser alimentada espiritualmente. Eu agradeço por esse dia maravilhoso, por esse dia. São os últimos momentos de preparação da noiva. O Evangelho já foi anunciado mundialmente. Na Romênia, teve uma boa entrada. O Evangelho é anunciado através do nosso precioso irmão Frank. Em muitos anos, muitas cidades
Todas essas pregações são transmitidas cada semana novamente. O Evangelho é ouvido em todo o país. Que a verdade, o Evangelho chega em todas as casas. Essa é a misericórdia de Deus. Em Isaías 46 está dito: as minhas ordens permanecem, o que eu tomei para fazer também isso eu cumprirei. Eu falei e eu também cumprirei. Hoje se cumpre as palavras de Deus, as promessas de Deus com o seu povo nesse lugar. Que a rica bênção de Deus possa ser derramada sobre todos nós. Também hoje nós seremos ricamente abençoados, porque a decisão de Deus para que nos nossos corações possamos receber a sua palavra também dessa vez. Também dessa vez a palavra de Deus não voltará sem fruto, mas sim cumprirá aquilo para o qual estava determinada. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém. Muito obrigado. Sim, nós somos de coração gratos, e eu já uma vez havia dito aqui, na reunião em Constança, também estava um sacerdote lá e um jornalista do Islã. Ambos consagraram suas vidas ao Senhor e foram, com todos os outros, no Mar Negro, foram batizados. E hoje temos um padre católico no nosso meio que há 2 anos atrás ouviu a palavra da minha boca e consagrou a sua vida ao Senhor e se deixou batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos simplesmente gratos, de coração gratos, que Deus, de todas as igrejas livres, de todas as religiões, de todos os povos e línguas, Ele chama para fora, como Ele já havia prometido a Abraão, e pela graça, também especialmente através da última mensagem, acontece, e Ele também assim faz, porque o Senhor disse: o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho. Nós em breve entraremos nisto, ainda brevemente, a consideração, o que se refere a Israel. Todos nós ouvimos no dia 27 de janeiro, foi um dia muito especial, 1945, 27 de janeiro, quando o Exército Vermelho libertou o pior campo de concentração de Auschwitz, e o restante dos judeus então foi liberto. 6 milhões não estavam mais lá. Pais e mães, filhos e filhas, e filhos e avós, todos foram assassinados. Eu sou grato de coração a Deus, que também nesse ponto Ele utilizou o seu profeta e a mim, no dia 3 de dezembro, disse sobre a Alemanha: não há uma maldição por esta causa, sobre aquilo que foi feito aos judeus. Deus chamará a responsabilidade àqueles que
que foram responsáveis por isso. Se então lemos no Apocalipse a grande cidade na qual o sangue de todos os mártires foi encontrado, não queremos entrar em maiores detalhes, mas nós carregamos uma grande dor. Mas em Jerusalém, nesses dias foi pensado de uma forma especial e nós abençoamos Israel no nome do Senhor. Mas não somente isso, também todos os povos devem compreender que somente serão abençoados se abençoarem aquele que Deus colocou para a bênção. E se contemplarmos a última viagem, eu falarei isso muito brevemente. O próximo homem na Casa Branca, 13 igrejas nesse campo e rejeitaram esse homem que ele entrasse por suas portas somente porque ele pertence aos evangelicais. E você sabe, Billy Graham foi um dos homens que Deus pôde utilizar para anunciar o evangelho de uma forma geral. E o irmão Branham, de fato, Deus pôde utilizar para trazer o pleno evangelho, a palavra da hora, para proclamá-la, mas também todos que não fazem parte de Roma ou de algum outro lugar, mas sim se contemplam como evangélicos, são rejeitados de forma geral. E quando ainda foi dito, a Bíblia não é de Israel, a Bíblia é da Palestina. As pessoas não sabem o que dizem. Aquilo, o que era a Filistina anteriormente, a terra dos filisteus, ou seja, a faixa de Gaza, 43 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura. Esta foi a faixa dos filisteus, e de Filistina se tornou Palestina. Isso pode ser lido também em Zacarias. A outra coisa, irmãos e irmãs, que sempre me move novamente, são as blasfêmias contra Deus não tomam fim. Eu creio que já mencionei aqui também o que se refere ao nascimento do nosso Senhor, o que se refere à divindade. E agora a coisa mais nova é ressaltar: o Espírito Santo não é masculino, o Espírito Santo é feminino. E se então a chefe da igreja luterana ainda diz: Maria era uma mulher, mas não foi uma virgem, o que devemos dizer ainda? Aonde começa a blasfêmia e aonde ela termina? É simplesmente incompreensível o que está acontecendo sobre a terra. E justamente em tal tempo, onde tudo é misturado e mexido, Deus nos revelou a sua palavra e nós podemos, a partir de Gênesis 1, crer o que está escrito. E deixe-me dizer isso, na nova brochura eu mencionei: quem não pode crer o que no primeiro versículo da Bíblia está escrito, também não poderá crer o que está escrito no texto completo, até o último capítulo e até o último versículo. E se no primeiro versículo da Bíblia está escrito: no princípio, Deus criou céus e terra, então nós falemos todos um alto amém para isso.
Não precisamos nenhum senhor Darwin que vem com uma teoria da evolução que propagou. Não precisamos disso. Eu digo isso também. Não acontece frequentemente que eu falo tais considerações. Mais uma vez, por dia, eu quero ouvir as notícias, e num dia ou numa noite eu estava muito cedo, e nesses 2 ou 3 minutos falou uma pessoa. Nós pesquisamos agora o Big Bang, e estamos agora para pesquisar o que aconteceu antes desse Big Bang. E eu disse: Senhor, você que tem um estouro, é incompreensível. Não, o que está escrito no primeiro versículo: no princípio, Deus criou céus e terra. E tudo o que é relatado, nós podemos crer de todo o coração. Para mim, este ano também é um ano especial, não somente para Israel. 70 anos passaram desde 1948, quando Israel foi declarado Estado. E esse também é a minha data, 1948. Eu, como jovem de 14 anos, estive em uma missão da tenda, e eu vi o pregador pregar poderosamente. Então ele fez o chamado ao altar, e todos que queriam aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Redentor deveriam vir para a frente. Eu fui um dos primeiros que foi para a frente. Chorei, fiz arrependimento, pedi perdão ao Senhor. Então, 70 anos passaram desde que eu consagrei a minha vida ao Senhor. Eu sou simplesmente grato que Ele concedeu graça, que também nos últimos 55 anos, a última mensagem pôde ser anunciada em todo o mundo, e que nós podemos todos crer de coração que, de fato, estamos próximos antes do retorno de Jesus Cristo. E quando cantamos o primeiro hino em conjunto, vocês todos ainda conhecem o versículo, o corinho. Então me veio o pensamento: não basta somente que nós falemos de mensagem e de mensageiro. Não basta falar sobre os mistérios. Nós temos que mostrar o caminho ao pecador, e o Espírito Santo tem que nos guiar ao arrependimento. Antes que possamos entrar no reino de Deus, nós temos que ser nascidos dentro dele. A não ser que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Nós temos que direcionar a pregação para isso, que nós temos que fazer um começo com Deus, que o Espírito Santo, de fato, nos possa dominar de tal forma, como está escrito em João 16, quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça. Quem
de fato fez o verdadeiro arrependimento, quem com lágrimas e com o coração partido veio diante de Deus o Senhor, quem disse, Senhor, perdoa-me, quem não pede por perdão, ele sequer pode recebê-la, e quem não reconhece que ele é um pecador, como ele então pode pedir por salvação? Irmãos e irmãs, é simplesmente necessário, e por favor, recebam isso de coração e aceitem. O princípio tem que estar certo, tem que haver um começo com o Senhor, tem que ser feito, que nós de fato saibamos tão certo quanto o sol está no céu. Eu, pecador, encontrei o perdão, que tenhamos essa certeza da fé, de ter de fato vivenciado uma conversão. E então, como a próxima coisa, um novo nascimento, ter vivenciado isto. Na conversão, nós nos direcionamos a Deus. No novo nascimento, acontece a atuação da palavra e do Espírito em nós, para que a nova vida divina, para atuar em nós. E uma das perguntas foi, para hoje, se o novo nascimento e o batismo com o Espírito são a mesma coisa. Uma coisa é o nascimento a partir e com o Espírito. A outra coisa é o preenchimento com o Espírito. Também isto, nós, de acordo com a Escritura, reconhecemos o Espírito Santo. Ele veio sobre Maria. Então, a promessa, aquilo que for nascido de ti, o que for nascido de ti é do Espírito Santo. Mas então, quando aconteceu o batismo, veio o Espírito Santo, desceu. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No batismo, nós confirmamos que nós aceitamos e recebemos o Senhor. No batismo espiritual, o Senhor confirma que Ele nos aceitou e nos recebeu. E nós recebemos a adoção pela graça, adoção de filhos pela graça. E nos tornamos herdeiros de Deus e cordeiros de Jesus Cristo. Que Deus, o Senhor, possa utilizar esta reunião, que nós possamos novamente consagrar nossas vidas de coração ao Redentor. Também nas últimas reuniões, seja aqui ou em Zurique, nós falamos o que o nosso Senhor em Mateus, no capítulo 11, perguntou: para que saístes? E então, de Romanos, no capítulo 10, nós lemos 4 vezes, onde se trata do como devem ouvir, como devem crer, como, e mais uma vez, como. E então, vem a resposta, qual seja que Deus fala um chamado e trouxe a palavra trazida como mensagem, e todos que creem de coração, a estes a palavra é revelada. E todos nós sabemos, João Batista foi um profeta prometido. Isto temos que, em cada reunião, ressaltar novamente que Deus faz todas as coisas de acordo com a sua palavra, pela graça, e que Ele realizou promessas e cumpriu aquilo
o que ele prometeu na palavra. Eu poderia ler muitas passagens bíblicas. Deixe-me ler duas passagens bíblicas que passam devem passar diante dos nossos olhos, que Deus, o Senhor, para a primeira vinda de Cristo e para a segunda vinda de Cristo, Ele mesmo firmou o tempo em 1 Timóteo, e eu quero pedir que nós perseveremos em paciência, perseveremos na fé. Perseverar na fé, nós veremos o cumprimento da promessa no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vivenciaremos isso. Aqui está. Podemos ler os 3 versículos de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13, 14 e 15. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, e então vem, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a proclamação tem que estar 100%, tem que ser 100% a palavra de Deus, sequer uma interpretação, mas a palavra. E então, a expressão poderosa no versículo 15, com referência ao aparecimento e retorno de nosso amado Senhor e Redentor. Versículo 15. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Reis dos reis e Senhor dos senhores, que isso possa entrar, cair dentro de nós profundamente, a qual a seu tempo mostrará, então, ele, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Simplesmente esse absoluto, que Deus tem tudo sob o seu controle e que Ele nos deu a graça e disse: quando virdes que tudo isto que eu predisse se cumpre, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Mas dia e hora nós não sabemos, mas nós reconhecemos o tempo que agora vivemos, nesse período no qual o Senhor faz o chamado para fora, a separação e a preparação acontece para o glorioso dia do aparecimento de nosso amado Senhor em todos nós. Ele cumpre isso pela graça. No tempo firmado, ele, naquela época, enviou João Batista. No tempo firmado, ele, no nosso tempo,
enviou o seu servo e profeta, porque Deus cuida sobre sua palavra para cumpri-la. E quando hoje um irmão disse, sim, os judeus esperam ainda por Elias. Que pena que o Senhor, naquela época, teve que dizer que eles não reconheceram o dia da visitação de graça de Deus. João Batista foi a quem Deus enviou e eles não reconheceram seu ministério e esperam até hoje que Elias venha. Irmãos e irmãs, a fé se torna então revelação se nós reconhecemos a palavra da hora e vemos o que Deus prometeu no seu cumprimento. Da mesma forma, é aqui em Tito. Assim foi dito em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Aqui está escrito a partir do versículo 1. Tito 1, a partir do versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E agora vem o versículo. Prometeu antes dos tempos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra. Amém. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Ou antes que o tempo tivesse começado, ele firmou, desde antes da fundação do mundo, ele firmou o que e como aconteceria. E então, quando o tempo se cumpriu, Deus cuidou sobre sua palavra e no tempo firmado deixou acontecer aquilo o que ele desde antes da fundação do mundo havia determinado. Irmãos e irmãs, nós todos deveríamos sermos novamente gratos pela graça que nos foi participada, que sequer ouvimos daquilo, o que Deus determinou para esse tempo, prometeu. E para mencionar isso brevemente, 1955, o irmão Branham, ele não falou sobre Malaquias ou sobre a palavra que estava determinada para o nosso tempo. O Evangelho, ele proclamou geralmente, chamou os pecadores para o arrependimento e então orou pelos enfermos. Mas então veio o abril de 1962, quando o anjo do Senhor teve que dizer ao irmão Branham, não faça a viagem para a Suíça, mas sim volte para Jeffersonville e armazene o alimento. Eu sou grato de todo o coração a Deus que o abril de 1962 houve, quando o irmão Branham fez as duas considerações sobre o alimento, e que Deus, o Senhor, no mesmo tempo, no dia 2 de abril, falou e deu a indicação que aquilo que ele desde antes da fundação do mundo havia determinado, que o alimento
não somente em algum lugar em Jeffersonville fosse armazenado e o mundo não soubesse disso, mas sim, assim como o servo de Deus disse, a mensagem irá para um outro país, e isto aconteceu. E eu sempre mostro repetidamente aos visitantes todas as 800 fitas magnéticas que nos anos 50 e anos 60 eu recebi. É para mim, e eu creio para todos nós, é algo simplesmente todo-poderoso. O irmão Branham, nos Estados Unidos da América, talvez 8.000 quilômetros de distância, eu não sei, mas o mesmo Deus, Ele é onipresente, e pela graça, Ele lá e aqui, Ele falou. E agora nós olhamos para todos esses anos para trás, no qual a mensagem da hora que o homem de Deus trouxe, um profeta, no nome do Senhor, que ele veio e ninguém teve um ministério como ele. Também Pedro não teve e Paulo não teve. E o irmão Branham pôde dizer, aqui se repete o mesmo ministério que o nosso Senhor teve quando ele caminhou sobre a terra. Naquela época, aos judeus e aos samaritanos, e agora para os gentios, como último sinal, como está escrito em João 5, versículo 19, que o filho não pode fazer nada a não ser o que ele vê o pai fazer, igualmente faz o filho. Simplesmente essa revelação de Deus, pela graça. E nós podemos reconhecer nesse tempo o que Deus prometeu, o que Ele fez. E agora nós chegaremos a um pensamento muito especial, qual seja, reúna-me o meu povo. Isto deveria ser dito novamente em cada reunião. Hoje se trata que o povo de Deus seja reunido de todos os povos, línguas e nações. E deixe-me para isso ler a palavra de Deuteronômio para que vocês saibam o que está ligado com a ordem, reúna-me o meu povo, que estava ligado com isso, e o que hoje, pela graça, está ligado com isto. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Aqui nós lemos versículo 10. Deuteronômio 4, versículo 10. Sim. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Irmãos e irmãs, é simplesmente todo-poderoso. Eu não lerei agora de Êxodo 19 ou de Êxodo 20. Eu leio aqui de Deuteronômio. Aqui, Deus o Senhor, através do seu profeta, sobre aquilo que ele em Êxodo, no chamado para fora, na doação das leis, o que ele disse, aqui, é repetido aqui,
ordem por ordem, mandamento por mandamento. Isto é aquilo o que nós, nesse tempo, temos que fazer. Assim como Moisés, como lhe foi ordenado, ajunta-me o meu povo, o povo, para que ouçam as minhas palavras, qual sejam as palavras que no princípio eu disse, os mandamentos que no princípio eu dei. Eles devem, mais uma vez, ouvir e então tomarem suas decisões. Da mesma forma, é agora, irmãos e irmãs. Nós poderíamos ler também ainda versículo 35 em Deuteronômio 4, versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Aqui, Moisés volta ao princípio e ouve a voz do Todo-Poderoso e passa adiante o que ele ouviu. E então, versículo 36, desde os céus te fez ouvir, aqui vem a palavra voz, desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar. Imaginem, por um momento, Deus o Senhor vem no fogo, ele desce e a sua poderosa voz ecoa e todo o povo ouviu a voz de Deus. E então nós lemos mais uma vez versículo 36, desde os céus te fez ouvir. O fogo estava aqui sobre a terra, no monte, podia ser visto, mas a sua voz veio do céu. Ele é onipresente, ele é onipresente. E então, para te ensinar, e sobre a terra mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E quem então ler adiante, seja versículo 37, vamos diretamente ao capítulo 5. Aqui no capítulo 5, tudo é repetido. O que Deus disse na saída tinha que ser dito. Antes da entrada na terra da promessa, teve que ser dito, teve que ser passado mais uma vez diante dos olhos e ser trazido aos corações o que Deus, no princípio, havia dito. Irmãos e irmãs, antes de nós entrarmos na terra da promessa, Deus, o Senhor, tem que aquilo que no princípio, no dia da fundação da igreja neotestamentária, o que foi anunciado lá, ele tem que revelar e colocar o respeito em nossos corações e dar a orientação divina, como ele foi dado no princípio, até o fim, nós que possamos tê-la, qual seja pela restauração de tudo aquilo, o que foi perdido, e agora, no fim, pela graça, foi restaurado. Aqui, o servo de Deus, ele lista aqui todos os mandamentos. Não, aqui no capítulo 5, versículo 17, versículo 16, já começa, honra a teu pai e a tua mãe. E segue adiante. Não matarás, não e não e não. E tudo aqui é novamente listado o que
na saída, o que foi dado ao povo de Deus no seu caminho, antes de entrarem na terra prometida. Irmãos e irmãs, deixe-me hoje à noite também falar muito claramente. Quando tudo aqui é explicado, você não deve adulterar, você não deve dar falso testemunho, você não deve e assim, irmãos e irmãs, deixe-me hoje aqui, no nome do Senhor, dizer que se um pecador se arrepende e vem ao Senhor, então ele não permanece no pecado, mas sim é redimido, ele é liberto, ele é tirado para fora. O mentiroso não mente mais, e o que adultera não adultera mais, e o que dá mau testemunho não faz isso mais. Isso tem que acontecer, isso acontece. Redenção é redenção. Fora dessa maldição, fora dessa amarração. Por isso, nós temos que anunciar as coisas assim. Hoje, eu li em João 8 o que o Senhor disse à mulher que adulterou. E o que ele disse: os teus pecados se foram perdoados, mas o que foi? Vá e não peques mais. Para o perdão faz parte a libertação, a redenção. E então vá e não peques mais. Irmãos e irmãs, isto simplesmente também em todos nós, seja jovem ou idoso, tem que acontecer. Que nós recebamos o perdão e saibamos o bebuço não mais beba, o que está amarrado não está mais amarrado, o que era escravo não está mais escravizado, mas sim recebeu a redenção e a libertação pela graça e vivenciou o que Deus prometeu na sua palavra. Não somente os teus pecados te foram perdoados, mas sim, vá e não peques mais. Irmão Branham, ele ressaltou muito o primeiro pecado é a incredulidade. Satanás veio na forma da serpente e simplesmente semeou dúvida em relação àquilo o que Deus o Senhor havia dito a Adão, e assim começou o pecado original no Jardim do Éden. Irmãos e irmãs, por favor, levem seus corações, não duvidem de nenhuma palavra de Deus, mesmo se vocês ainda não possam cumpri-la, respeitem ela e digam: Senhor, eu creio a tua palavra, eu aceito. Da mesma forma, é agora no nosso tempo, porque o Senhor ordenou: reúna-me o meu povo. Por quê? Para que ouçam as minhas palavras, as palavras que eu no princípio da igreja neotestamentária disse: um Senhor, uma fé, um batismo, de volta ao princípio. Deixe-me mais uma vez ressaltar. Em Deuteronômio, a palavra Deuteronômio, assim se chama o 5º capítulo de Moisés, significa repetição. Repetir aquilo, o que Deus, o Senhor, disse. O que fazemos hoje? Nós não temos um novo ensinamento, nós repetimos aquilo, o que Deus no princípio disse. E nós sabemos, simplesmente faz parte da restauração, assim como Deus prometeu na sua palavra: reúna-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras.
Também isso tem que ser ressaltado mais uma vez, irmãos e irmãs. Nós não somente ouvimos o irmão Branham, o irmão Paulo, nós ouvimos a palavra de Deus. O Senhor, através da sua palavra, falou conosco. E como nós lemos, e também em Hebreus 12, foi lido na introdução, a sua voz, naquela época, estremeceu toda a terra. O que é com você? O que é comigo? A palavra, a voz de Deus, nesse tempo, de fato, nos estremeceu e nos balançou. Sentimos que Deus está atrás disso, que Deus que conosco, nesse tempo, fala e, pela graça, nos leva de volta ao princípio. Vamos resumir o que hoje aqui foi enfatizado, ou deve ser enfatizado. Deus tem um plano com Israel, Deus tem um plano com a igreja. E o povo de Israel festejará o seu jubileu de 70 anos. E nós, irmãos e irmãs, festejamos nesse ano nosso 60º jubileu, 1958. Eu comecei a traduzir as pregações do irmão Branham. E nós olhamos para todos esses anos atrás de nós. E nós vemos aqui e em toda a terra que Deus concedeu graça, que o seu povo se reúne, e não somente aqui, mas sim, por exemplo, na República do Congo, lá 3.000, lá 4.000, e lá grandes igrejas, congregações. Reúna-me, o meu povo, para que ouçam as minhas palavras. Simplesmente todo-poderoso, saber que Deus firmou tudo e que tudo acontece de acordo com esta afirmação de tempo daquilo que Deus determinou para o tempo certo, o que tem que acontecer, e que isto acontece. Sobre Israel, nós já da última vez dissemos, Zacarias 12, versículo 3, Jerusalém será pedra de tropeço para todos os povos. Nós percebemos tudo o que aconteceu no dia 12 ou no dia 6 de dezembro, o que foi dito. Nós ouvimos tudo isso, o que o presidente disse, ouvimos tudo isso e somos gratos de coração que podemos ver que isso de fato é o sinal para Israel, não somente um sinal. O Senhor falou de todos, falou de guerras, de gritos de guerra, mas irmãos e irmãs, sejam sinceros. Quem de nós todos tem algo disto, se ele ouve, no dia 2 de fevereiro de 43, foi Stalingrado e 800.000 morreram? Ou quem sabe essas coisas políticas? A que adianta isso? A quem adianta? Mas de Israel, então isto toca os nossos corações, porque o Senhor mesmo disse, após terremotos e fomes, tempos caros, Ele ter falado sobre essas coisas. Quando virdes que a figueira se torna suculenta, que nova vida recebeu, então sabei, esta geração não passará até que tudo isto se tenha cumprido o que está escrito. E o Senhor chama o seu povo, ajunta-o, nos abre a compreensão para o cumprimento da Escritura. Porque isto, Deus
Em muitas profecias no Antigo Testamento, ele já afirmou, quando ele reunir o povo de Israel de todos os povos e no seu chão natal, na terra natal, os trouxeram ao descanso, então o retorno do Senhor está próximo. E assim, nós temos a graça de ver todas essas coisas, de ouvir. Vamos falar mais uma vez, seja para mim ou para nós, 70 anos, desde 1948, ou 60 anos, desde 1958, ou 55 anos, desde 1962, podemos referir, ou voltar a certas datas e dizer, ó Deus, quão misericordioso és tu, no tempo firmado, tu cuidaste sobre a tua palavra e nos deste a graça para reconhecer o tempo e a hora. E deixe-me ainda, no fim, mais uma vez ressaltar a graça que nós pudemos ordenar o ministério do irmão Branham pela graça e que, de fato, compreendemos do que se trata, não de uma nova direção de fé, não de novas doutrinas, mas sim que nossa direção recebemos para aquilo que foi no princípio. Nosso Senhor é Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Como nós frequentemente já dissemos, a primeira e a última pregação tem que estar em concordância. O primeiro batismo e o último batismo tem que estar em concordância. Tudo tem que ser trazido ao estado certo por Deus. E também nós, como indivíduos crentes, temos que ser trazidos no estado correto. Se então temos que fazer a consideração, porque isso me foi dito, nós cremos nesse lugar, assim como Deus determinou para o casamento. Nós não julgamos a nenhuma pessoa, nós não discriminamos nenhuma pessoa, mas para os crentes existe a ordem divina. Cada mulher tem o seu esposo e cada homem tenha a sua esposa. Esta é a ordem divina desde o princípio, há 6.000 anos. Isto vale para a igreja do Deus vivo. E cada um encontra o seu lugar na presença de Deus e cada um tem concordância interior para aquilo que Deus tem a dizer na sua palavra a Ele, ao único Deus que nos reúne todos os povos e línguas e também deu a possibilidade que todos os povos e línguas possam ouvir a última mensagem. O que Deus pôde fazer mais? Importante é que nossos corações sejam abertos, que todos nós, de fato, tenhamos nossas experiências de salvação pessoais com o Senhor. Talvez ainda a consideração. As grandes igrejas estatais e regionais ensinam que pelo aspergir sobre a testa, o bebê está nascido de novo e está no reino de Deus e tem vida eterna. E por isso, desde o princípio, também desde o começo da reforma religiosa, falaram a maldição sobre todos os outros que batizaram de novo. Os que batizaram de novo
foram somente amaldiçoados porque a igreja ensinou que, através do batismo, a salvação, a vida eterna, perdão, tudo foi dado a essa criança, e até que protestantes, que o batismo que foi feito na igreja católica não podem fazer de novo. Cada igreja reconhece que o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi feita, então tem validade em toda a eternidade e não pode ser repetida, mas sim os que se batizam de novo foram amaldiçoados. Qual graça Deus nos deu, não através da atuação de um padre, mas sim daquilo que Deus fez em nós. Nós recebemos, podemos vivenciar a graça de Deus, e ainda está escrito: quem crê e for batizado será salvo. O batismo é uma confirmação que nós cremos. Não crê algum por nós o que vocês creem? Não. Irmãos e irmãs, eu não sei o que significa para vocês, mas escrevi um novo manuscrito e passei diante dos olhos o que no decorrer da história da igreja, através de dogmas e assim por diante, o que foi anunciado. Irmãos e irmãs, que graça Deus nos deu, que nós pudemos crer nas promessas para esse tempo, recebê-las e pudemos reconhecer, não um profeta falou, mas sim Deus, através da palavra, falou a todos nós, e nós aceitamos e recebemos, e como nós ouvimos mais uma vez, nós enfatizamos hoje, quando ouvirdes a sua voz. Hoje nós ouvimos a sua voz através da sua santa e preciosa palavra. E isto é um momento no qual nós não fechamos, não podemos fechar nossos corações, mas sim abrimos diante da face de Deus, ouvimos, aceitamos na fé e recebemos revelado. E então temos nossas vivências de salvação pessoal pela graça com o nosso Deus. E podemos fazer. Por favor, creiam em mim. Eu não quero somente ter pregado, não somente ter passado toda uma vida no ministério do Senhor. Eu desejo que vocês todos, pela graça, tomem parte do arrebatamento, que todos vivenciem suas conversões, recebam a confiança na fé, a certeza na fé, que o Senhor vos aceitou e sua culpa e pecado está perdoado, vos deu uma nova vida pela graça, e que através do batismo podemos confirmar, e que Deus, através do batismo espiritual, confirma. Ao nosso Deus seja a honra e o louvor. Ajunta-me o meu povo, por favor, não esqueçam isso. Em Deuteronômio está repetido que em Êxodo, na retirada, na doação dos mandamentos, o que foi dito lá, antes de entrarem na terra da promessa. Da mesma forma é agora conosco. Com isso, conosco aconteceu. Ajunta-me o meu povo, para que ouçam as minhas palavras, que no princípio foram passadas, que ouçam agora as minhas palavras como
última mensagem válida diante da face de Deus, que aceitem e recebam. Não tenham resistência, mas sim tenham concordância interior a Deus e a sua santa e preciosa palavra. A Ele, ao nosso Senhor e Redentor, seja gratidão de coração trazido. E juntos, nós, o poder do sangue, nós gloriaremos, que por nós foi derramado. Juntos, nós gloriaremos a Deus por sua santa e preciosa palavra. Juntos, nós vivenceremos aquilo que Deus prometeu também. Por favor, mantenham-vos firmes nisso. Deus faz tudo no tempo firmado e que o seu profeta, no nosso tempo, que ele enviou, é um sinal que nós somos a última geração antes do retorno de Jesus Cristo, porque a última mensagem deveria ser precursora da segunda vinda de Cristo. A Ele, ao Todo-Poderoso, ao único Deus, seja a glória e o louvor em toda a eternidade. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos levantar. Vamos cantar com frequentemente o corinho. Assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu. Assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto perseveramos em oração diante de Deus, irmãos e irmãs, é o dia que o Senhor fez para nós. A mensagem que Ele, no tempo firmado, Ele enviou antes que o firmado retorno do Senhor possa acontecer. Deus, o Senhor, e Ele fez, Ele enviou o seu profeta, e como está escrito em Atos dos Apóstolos 3, a partir do versículo 19, a Ele, ao nosso Redentor, o céu tem que reter até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus disse através dos seus santos profetas desde o princípio. Homens de Deus estavam sob a direta guiação e inspiração do Espírito Santo, e aquilo que fazia parte do plano de salvação de Deus, eles proclamaram. E Deus, o Senhor, nos deu a graça de vivermos agora, de ouvirmos agora, e vamos chegar mais uma vez a Mateus 11 e Romanos 10. Para que vocês saíram? O que queriam ver? A quem queriam ouvir? Do que se tratou? E então a resposta: um homem mais do que um profeta, porque ele pôde apresentar o nosso Redentor e dizer: este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo.
Creiam agora. Também todos os jovens, todos que pela primeira vez estão aqui, seja da Bielorrússia, seja da Polônia, seja da Romênia ou de outros países, todos que hoje pela primeira vez estão aqui e ouviram a palavra de Deus nesse lugar. Vocês vieram com um propósito aqui, não para ouvir uma pessoa, mas sim a palavra viva, como no princípio foi anunciada. Também agora, antes do retorno do Senhor, para ouvi-la. E eu quero também hoje não fechar a reunião sem perguntar se nós temos aqui tais no nosso meio que ainda não têm uma certeza da salvação, que ainda não vivenciaram a reconciliação, a redenção, o perdão na fé, não aceitaram e receberam isto. E prezados irmãos e irmãs e amigos, ainda está escrito: a quem chamar o nome do Senhor será salvo. Não uma atuação religiosa, mas como lhes deve pregar alguém sem ter sido enviado. E então a mensagem é proclamada por enviados e nós aceitamos e recebemos o que o Senhor, pela graça, nos deu. Todos que ainda não têm a certeza da salvação e ainda não podem testemunhar, naquele dia e tal, nesse lugar, eu tive a vivência da conversão, do arrependimento diante do Senhor, fiz e pude vivenciar. Irmãos e irmãs, nenhum culto a Deus deveria terminar sem que o chamado tenha sido feito. Vinde a mim todos que estáis cansados e carregados. Eu vos darei perdão, descanso para as vossas almas. E vamos falar também isto mais uma vez. Quem não chamar o nome do Senhor, quem não de coração abrir a boca e falar: amado Senhor Jesus, eu venho agora a Ti, eu aceito na fé o que Tu consumastes por mim na cruz do Gólgota, eu aceito a redenção e o perdão, e então se cumpre o que em João 1 está escrito: tantos quantos o aceitaram, a esses ele deu o poder de serem filhos de Deus. Como eu disse anteriormente, eu quero que todos que ouvem a palavra de Deus da minha boca estejam no retorno de Jesus Cristo, estejam preparados. E por isso nós pedimos, no lugar de Cristo, deixai-vos reconciliar com Cristo, com Deus. Isso deve ser ressaltado mais uma vez, como o Senhor disse a esta pecadora: os teus pecados te foram perdoados. Vá, mas não peques mais. Tomem hoje a decisão, pela graça de Deus, de consagrarem vossas vidas ao Senhor. Não uma conversão e então caminhar por próprios caminhos adiante, mas sim entrar pelo estreito caminho da vida
entrar pela estreita porta e aquilo que Deus definiu no seu plano de salvação e nos deu, aceitar e receber. Vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Quantos querem responder esse chamado e elevam as suas mãos? E também nós direcionamos essa mensagem e esse chamado especialmente a todos que são novos, a todos que ainda não consagraram suas vidas plenamente ao Senhor e tiveram a experiência da conversão, novo nascimento. Não temam de irem para frente. Nós, mais uma vez, cantaremos o corinho. E quem quiser vir para frente, venha agora para frente. Nós oraremos de novo uns com os outros. Vamos cantar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho. Venham todos, venham mais adiante aqui. Venham, sim. Sim, obrigado. Obrigado, venham. Venham. Mais uma vez, como sou, nós oraremos uns com os outros e uns para os outros, assim como sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho. E tão certo quanto está escrito, a quem o Filho liberta, este está de fato liberto. Liberto de cada amarração, do fumar, do beber, de tudo o que domina o ser humano. Simplesmente livres, nós anunciamos todo o conselho de Deus, o perdão, a libertação, a plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhem, por favor, agora para frente. Vocês que vieram para frente, vocês creem de todo o coração que o nosso Redentor, na cruz do Gólgota, morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, e que o perdão pela graça nos foi dado. Vocês podem, cada um de vocês, digam amém. Vocês podem aceitar amém. Todos falaram alto amém. Vocês creem agora e peçam, orem por perdão e nós oraremos juntos agora. Amado Senhor, nós chegamos diante do teu trono da graça
No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Orem todos. Chamem todos o nome do Senhor. Chamem o nome do Senhor. Orem por perdão. Orem por libertação. Por graça. Ó amado Senhor, deixe acontecer. Deixe acontecer. Que todos sejam libertos. Todos recebam redenção. Conceda, Senhor. Conceda hoje. E tenha misericórdia. Ó, tem misericórdia. Salve, liberte, cure. Eu te agradeço, amado Senhor, que Tu estás presente. Que Tu salvaste, libertaste e curaste. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado. Nós falamos obrigado de todo o coração e de toda a alma. Aleluia. 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 Glória e louvor. Então, a partir de agora, a partir de hoje, não mais estar nas antigas amarrações, mas sim, como nós falamos e ressaltamos, redenção significa sair do estado no qual estávamos e ser agraciado por Deus, receber o perdão, a reconciliação, a libertação. E agora mais uma pergunta. Quem quer orar por cura, deixa-me ver. Em toda reunião, temos aqui, vejam, tantos. Ó Deus, amado Senhor, eterno fiel Deus, ambas coisas pertencem juntas. A redenção, o perdão, a libertação, a cura, tudo pertence junto. Que perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas iniquidades. Assim está escrito, assim aconteceu, assim nós cremos de todo o coração e de toda a alma. Amado Senhor, Tu, no Teu corpo, Tu sofreste para que nós, nos nossos corpos, sejamos curados. E nas Tuas pisaduras, nós fomos curados. Assim está escrito, assim nós cremos, de todo o coração e de toda a alma. E nós cremos que hoje, Tu confirmaste a Tua palavra em todos nós. Tu nos ajuntaste como Teu povo para ouvir as Tuas palavras, para que a mensagem divina fosse ouvida, a palavra da cruz, a palavra de reconciliação, de perdão, de graça e salvação e cura. Amado Senhor, eu Te agradeço que hoje grandes coisas aconteceram, que Tu concedesse graça e a Tua palavra Tu realizaste. Amado Senhor, e eu ouso dizer que todos que agora creem que o Teu retorno no tempo firmado acontecerá, que creem que Tu enviaste o Teu profeta no tempo firmado antes do retorno de Jesus Cristo e que agora o povo de Deus é ajuntado para que através da última mensagem ouçam a palavra como foi anunciada no princípio, para que a ouçam
creiam e, na obediência, possam segui-la. Amado Senhor, eu peço por mim e por todos nós, que nós sejamos obedientes, filhos de Deus obedientes, que creem de coração e são obedientes, fazem aquilo o que tu ordenas na tua palavra, não por obrigação, que a vida interior em nós nos liga contigo, ó Senhor, com cada palavra e com tudo que tu estás fazendo atualmente. Sim, mais uma vez, nós podemos dizer, louve, digam todos juntos, louve, digam todos, louve a Deus, a minha alma e todo o meu interior, o seu santo nome, que cura todos os meus, perdoa todos os meus pecados e curou todas as minhas iniquidades. Aceitem na fé e recebam isso. E aconteceu. Aconteceu. Aleluia. 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 Vocês podem ir em paz aos vossos lugares e enquanto o nosso diretor do coral tem ainda um hino que nós ouviremos. Deus, o Senhor, vos abençoe, esteja convosco. Aleluia. Aleluia. Seja o nosso Senhor. Vocês sentam mais. Pedimos que o coral venha nos cantar um hino. Glória e louvor. Da escuridão das trevas, da longa noite, onde estava carregado do poder do pecado, o Senhor me tirou para fora, para a luz, quando raiou a luz do céu em mim, na luz do Senhor, eu posso cantar alegremente. Estou agora na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor. Passou agora a minha escuridão. Eu alcancei a salvação. E alegria e satisfação estão comigo desde que Jesus é a luz da minha vida, na luz do Senhor. Posso cantar alegremente, estou agora na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor. Jesus, como tu és valoroso, meu coração não deseja nada mais. Quando eu recebi a palavra que me ensina
para caminhar na tua luz, na luz do Senhor. Eu posso cantar alegremente. Estou agora na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor. A ti somente, Senhor, seja a glória e a honra. Eu quero fazer somente a tua vontade, através da tua graça, descansar em ti, a minha salvação e a minha eterna luz. Na luz do Senhor, eu posso cantar alegremente. Estou agora na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor. Na luz do Senhor, eu posso cantar alegremente. Estou agora na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor. Amém. Enquanto nós cantamos o corinho número 20, em breve, eu peço que o irmão Oleg venha para a frente, que nós faça a oração final. Irmão Oleg. Em breve, ó, quão maravilhoso. Nós entraremos em júbilo lá. Em breve. Ó, quão belo. Nós entraremos em júbilo lá. Em breve. Ó, quão belo. Nós entraremos lá em júbilo. Em breve. Ó, quão belo. Nós entraremos em júbilo lá. Amado Senhor, Geliebter Herr, nós te agradecemos pela tua presença, wir Senhor. danken dir für deine Tu Gegenwart. nos abençoaste ricamente, Du Senhor. hast uns reichlich gesegnet. Tu hoje nos falaste através da tua palavra, Du Senhor. hast zu uns geredet durch dein Wort. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da fé, Senhor. Wir danken dir für Da fé bíblica, Senhor. für die Gabe des Glaubens, De acreditar em cada tua biblischen promessa, Senhor. Glauben, dass wir in jede Verheißung glauben können. Te agradecemos pela tua eleição, Wir Senhor. danken dir für deine Auserwählung. Sabemos que ninguém vai a ti Wir wissen, niemand kann zu dir se não for kommen, chamado pelo Pai que está no wenn céu. der Vater ihn nicht ruft. Te agradecemos que nos concedeste a salvação, Wir danken dir, dass du uns die Rettung geschenkt que nos hast. concedeste santificação, Du hast uns die Heiligung geschenkt. que nos concedeste tudo, Senhor. Alles hast du uns geschenkt. Tu és digno de ser louvado e Du glorificado, bist Senhor. würdig, gelobt und gepriesen zu sein. Te agradecemos pelos teus servos, Wir danken dir für deine pelos teus Knechte, profetas, für deine Propheten, pela mensagem da hora, für die Botschaft der Stunde, por nos trazer de volta aos ensinamentos dos apóstolos e dos dass du profetas. uns zurückgebracht hast zu der Lehre der Apostel, Louvado e der glorificado Propheten. seja o teu nome, Senhor. Gelobt und gepriesen Eu te sei dein agradeço de Name. todo o coração. Ich danke dir von ganzem Herzen. No santo e precioso nome do nosso Senhor In Jesus den Cristo. heiligen und kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amém. Amen. Amém. Wir singen noch Cantaremos ainda. Halleluja sei gepriesen. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia.